Em 1843, durante uma viagem à Bélgica, a rainha Vitória, sem saber, foi observada pela professora de um pensionato, que também era sua súdita por ser inglesa, e que a descreveu como uma dama pequena, robusta e vivaz, vestida sobriamente, porém sem muita pretensão ou dignidade. E essas duas mulheres, que nunca se conheceram pessoalmente, se tornariam ícones de sua época. A professora era Charlotte Brontë, que seria uma das maiores escritoras da língua inglesa, e a outra, uma rainha que deu nome e rosto à sua época, a Rainha Vitória. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e esse vídeo faz parte do Victober, que é um projeto muito legal que está sendo realizado por vários canais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que consiste em dedicar o mês de outubro à leitura de obras vitorianas. E esse ano, antes de mergulhar na literatura vitoriana propriamente dita, eu achei interessante conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, né, que mesmo sem saber deu nome à sua época, a Rainha Vitória. E eu aproveitei que recentemente eu ganhei essa biografia da Ledocena, do canal Portão Literário, e já encaixei a leitura aqui para esse Victor. E essa biografia, ela é um pouco diferente das biografias tradicionais. Mas para entender o porquê, a gente precisa primeiro conhecer um pouco sobre o autor dela, o Lytton Strachey. Em 1905, surgiu em Londres um grupo de intelectuais e artistas chamado Grupo de Bloomsbury. E entre seus membros estavam a Virginia Woolf, o E.M. Forster, que são dois grandes escritores, né, da língua inglesa, mas além disso, vários outros intelectuais, e entre eles o biógrafo e crítico literário Lytton Strachey. O Strachey nasceu em 1880, em pleno período vitoriano, mas ele só se tornou famoso em 1918, quando ele escreveu um livro chamado Eminent Victorians, né, Victorianos Eminentes, que era uma coleção de 4 mini-biografias de personagens importantes ali, bastante conhecidas do período vitoriano. E esse livro causou um burburinho por ser bem diferente das biografias tradicionais, que geralmente eram muito grandes, pomposas e endeusando os biografados. E o Strachey inovou justamente nesse sentido, porque nas suas biografias ele relatava apenas o essencial. Pode ver que essa biografia é relativamente pequena, né? Ele mesmo dizia que ele gostava de escrever as biografias que ele mesmo gostaria de ler. E além de ter uma escrita caprichada e escrever sem muitos floreios e de uma forma mais imparcial, mas também um pouco irreverente, ele mostrava também o lado negativo dos biografados, sem transformá-los em modelos de perfeição, algo que normalmente não era muito comum nas biografias da época. E como isso era bem inovador, causou uma certa polêmica. Então, quando o Strachey resolveu escrever uma biografia da Rainha Vitória, ele causou uma certa apreensão. A sua própria mãe disse: "Não gosto muito da ideia de você lidar com a Rainha Vitória. Sem dúvida, é um tema aberto a um tratamento dramático, mas isso não é razão suficiente para não deixá-la em paz. Ela conquistou um lugar no coração do povo e uma reputação na nossa história que seria altamente impopular e pouco razoável tentar comprometer." E se nós lembrarmos que a rainha tinha morrido há relativamente pouco tempo, mais ou menos uns 20 anos, ou seja, a sua memória ainda estava ali bem fresca no imaginário da população. A escrita desse livro levou um longo tempo, cerca de 3 anos, e foi um período de muito trabalho e de dedicação quase exclusiva do escritor. Ele trabalhava muitas horas por dia, chegando a ficar exausto. Ele teria escrito, inclusive, a um amigo que ele não sabia se, quando chegasse ao final do livro, se ele teria matado a Vitória ou ela teria matado ele. Enfim, em 1921, o livro foi lançado,
dedicou uma dedicatória para Virginia Woolf, que inclusive disse que essa seria a biografia definitiva, né? Que diante dela, todas as outras que fossem escritas posteriormente murchariam e desapareceriam. Não foi bem isso que aconteceu, mas o livro foi um sucesso, vendeu 5.000 exemplares nas primeiras 24 horas após o lançamento. O Strachey se tornou uma celebridade e o estilo dele de escrever biografias passou a ser copiado aí por vários biógrafos nos anos seguintes. E até hoje o livrinho está aí sendo lido e apreciado. E mais do que uma das mais poderosas mulheres do mundo, talvez a Vitória tenha sido a última grande rainha da história, né, soberana do Império Britânico, numa época em que os reis da Inglaterra ainda não eram meras figuras decorativas. O autor retrata a Vitória aqui como uma figura contraditória e mais frágil, principalmente se tratando da sua vida afetiva. A princípio, a Vitória, que nem se chamava Vitória, né, mas Alexandrina, não estava na lista de sucessão e até mesmo seu nascimento na Inglaterra se deu por conta da previsão de uma cigana, que tinha dito ao seu pai que ele seria pai de uma rainha. E para garantir isso, quando a esposa engravidou, ele foi para a Inglaterra, porque ele morava no exterior, ele foi para a Inglaterra para que a filha nascesse lá. E ele sempre acreditou muito nessa previsão, e por conta disso a Vitória passou a ter uma educação totalmente dirigida para esse fato. Após algumas mortes na família, ela acabou se tornando realmente a herdeira do trono. E desde pequena, a Vitória era autoritária, voluntariosa, recusava-se inclusive a aprender a ler, até que foi dobrada por uma governanta que entendeu o jeito dela de ser e que a força não conseguiria muita coisa daquela menina. Ela ficou órfã de pai muito cedo e passou a ser criada pela mãe com um rigor e uma vigilância muito grande. E a mãe controlava absolutamente tudo que ela fazia. Ela jamais ficava sozinha, ela não podia comer sem que a comida fosse provada e não podia nem mesmo descer escadas sem ser ajudada por um adulto para que não caísse e se machucasse. Aos 17 anos, ela conheceu e se apaixonou pelo seu primo, Albert, que era alemão, e em 1837, aos 19 anos, com a morte do rei, que era seu tio, ela se tornou rainha e o seu primeiro ato foi ordenar que sua cama fosse tirada do quarto da mãe, ou seja, deixando bem claro que a partir de então, a partir daquele momento, quem mandava era ela. E essa revolta contra a dominação da mãe gerou entre elas um atrito e um afastamento que duraria aí por muitos anos. A Vitória foi criada quase isolada e, ao contrário do que se pensa, ela tinha realmente uma personalidade forte, mas ela não era uma mulher tão independente assim. Tanto que em toda a sua vida ela parece ter procurado sempre um apoio em alguma figura masculina. Inicialmente, nos primeiros anos de reinado, ela se aconselhava muito com seu tio, o rei Leopoldo da Bélgica, e depois pelos primeiros ministros, pelos conselheiros, e o divisor de águas na sua vida foi realmente o Albert, o seu casamento com o Albert, e a sua relação com o marido é mostrada como um dos fatores bem determinantes do seu comportamento. E o início desse casamento foi bem difícil para o Albert, porque todos os aspectos da vida da Vitória eram controlados por duas pessoas. A nível externo, pelo Lord Melbourne, seu conselheiro, e em quem ela confiava cegamente, e interiormente, na vida pessoal, por Lady Leeson, sua governanta, que controlava absolutamente todos os assuntos domésticos, inclusive as finanças. E o Albert, por ser estrangeiro, não tomava conhecimento de nenhum ato oficial. Tanto que a situação se tornou insuportável, que em um determinado momento, após uma discussão, ele se trancou no quarto e a Vitória começou a bater na porta, insistindo que ele abrisse para a rainha da Inglaterra. E ele se recusou. Só quando ela pediu que ele abrisse para sua esposa foi que ele obedeceu.
Mas aos poucos o Albert foi conseguindo conquistar a confiança da Vitória, e ao perceber que ele era muito inteligente e muito perspicaz, capaz nas coisas que ele fazia, aos poucos ela foi conseguindo que ele conquistasse mais e mais participação no governo. E à medida que o tempo passou, essa dedicação foi se tornando cada vez maior e ela passou a ter por ele uma verdadeira adoração. Ele foi aos poucos conquistando seu espaço, né, particularmente depois de ter idealizado, planejado e cuidado de todos os detalhes da Grande Exposição Universal de 1851, que foi uma vitrine de tudo que o mundo tinha de novidades, né, culturais e científicas. E foi um sucesso estrondoso e foi até precursora, né, de várias feiras e eventos internacionais do tipo até hoje. E a partir de então, a influência do Albert nos assuntos do governo passou a ser cada vez mais frequente, tanto que a Vitória ordenou que uma escrivaninha fosse colocada ao lado da dela para que os dois pudessem trabalhar juntos. E o casal tinha uma rotina bastante exaustiva, chegando às vezes a trabalhar 13 horas por dia. Mas, mesmo assim, eles ainda encontravam tempo para outros afazeres, né? Já que eles tiveram 9 filhos. A Vitória odiava ficar grávida, porque ela dizia que a gravidez lhe podava as asas, mas ela adorava os filhos e os netos, e 26 dos seus netos, né, ela teve 42, se casaram com outros membros da realeza ou de outras casas reais por todo o continente, fazendo com que ela recebesse o apelido de avó da Europa. Inclusive, 3 desses netos, mais tarde, viriam a se enfrentar na Primeira Guerra Mundial, né? O rei George, da Inglaterra, o czar Nicolau, da Rússia, e o Kaiser Guilherme, da Alemanha. Todos 3 eram netos dela e do Albert. Mas em 1861, com apenas 42 anos, o Albert morreu de tifo, e esse foi assim talvez o momento mais doloroso da vida da Vitória. Ela entrou em luto profundo, usou roupa preta pelo resto da vida, e aí que ficou marcada aquela imagem que a gente tem dela, né, de uma pessoa sisuda, séria, totalmente vestida de preto. Ela passou a evitar aparições públicas e raramente foi vista em Londres nos anos que se seguiram. Ela passou a viver entre o castelo de Windsor e suas propriedades na Escócia. E esse auto-isolamento dela, dos seus súditos, fez com que a sua popularidade fosse bem reduzida, encorajando inclusive o crescimento do movimento republicano na Inglaterra. Nesse período de isolamento, a Vitória se aproximou bastante de um criado escocês chamado John Brown, e começaram inclusive a surgir rumores de que eles tinham uma relação e até de que teriam se casado em segredo. Os jornais inclusive começaram a chamar a Vitória de Senhora Brown. O curioso é que o Brown, que era bem rude, grosseiro, não tinha papas na língua para falar com ninguém, nem mesmo com ela, era uma coisa que ela raramente suportava, né, tolerava de outras pessoas. Mas dele ela aceitava. E em fevereiro de 1872, a Vitória sofreu um atentado, enquanto a sua carruagem aberta passava pelos portões do Palácio de Buckingham, e o Brown, que estava ao lado da rainha, agarrou o agressor, né, que foi preso e depois cumpriu pena. E graças a esse incidente, a popularidade da rainha aumentou ainda mais, e também a sua aproximação do Brown. Os dois foram bastante ligados até a morte dele em 1883. As décadas de 70 e 80 foram períodos bem conturbados na política inglesa, e a Vitória frequentemente tinha bate-bocas ali com os ministros da época. E ela fazia questão de usar todas as suas prerrogativas de poder, mesmo não tendo muito, né, porque a Constituição não permitia, mas ela ia até onde ela podia, né? E aos poucos foi retomando a sua pesada carga de trabalho, que manteve até o fim da vida.
Em 1887, ela comemorou seu jubileu de ouro, aniversário de 50 anos de reinado, um banquete enorme, uma procissão imensa, que inclusive foi relatada pelo Mark Twain, que ele disse que a procissão se estendia além do limite da visão de ambos os lados. E nessa altura a Vitória já tinha caído novamente nas graças do povo, já estava novamente popular. E nesse período teve um outro fato interessante, que ela contratou 2 indianos muçulmanos para serem seus criados. Um deles, o Abdul Karim, foi promovido depois a criado particular, inclusive ensinando hindu para Vitória e trabalhando como seu escrevente, como seu secretário. E a família e os outros criados da Vitória acharam isso um absurdo, ficaram horrorizados com essa predileção e acusaram o Abdul de ser um espião da Liga Muçulmana, que estaria tentando colocar a Vitória contra os hindus. Mas ela ignorou todas as queixas, considerando que não passavam de racismo. O Abdul ficou com a rainha também até a morte dela e depois foi enviado de volta para a Índia com uma pensão vitalícia. Em 1896, ela completaria o seu jubileu de diamante, 60 anos de reinado, ainda com mais pompa. Mas, a essa altura, a missa na Catedral de São Paulo teve que ser assistida por ela, do lado de fora, na carruagem, porque ela se locomovia com muita dificuldade por causa das fortes dores reumáticas que ela sentia. E esse jubileu também foi marcado por grandes demonstrações de carinho, de afeto da população pela sua rainha. No Natal de 1900, já impossibilitada de caminhar e quase cega por conta da catarata, a Vitória começou a reclamar que estava se sentindo mal, sonolenta, tonta e confusa. E no dia 22 de janeiro de 1901, com 81 anos de idade, ela veio a falecer. E a rainha, então, foi sepultada no Castelo de Windsor. A Vitória reinou durante 63 anos e foi justamente no período do seu reinado que o Império Britânico atingiu aí o seu apogeu, com colônias e possessões em todos os continentes. Também foi um período de grande industrialização, de avanços tecnológicos e artísticos, e com isso várias modificações profundas na sociedade. E curiosamente, apesar desse progresso todo, a nível mais pessoal foi justamente uma época de bastante repressão moral, muito tradicionalismo, regras rígidas de comportamento e vestimenta, muito espelhadas na conduta pessoal da Vitória e do Albert. E outro fato curioso é que, apesar da Vitória ser vista como uma mulher independente, mulher forte, decidida, como realmente era, ela era totalmente contra a emancipação das mulheres, contra o voto feminino. E ela dizia que no dia que as mulheres deixassem seus papéis de esposa e de mãe, que isso seria uma verdadeira catástrofe. Enfim, uma mulher bastante controversa, com uma vida riquíssima, muito interessante e bem retratada nessa biografia, que com certeza não é a mais completa, pela opção do autor em focar quase que exclusivamente nos aspectos da vida pessoal da rainha. Por isso, quem for procurar aqui um retrato desse período vitoriano, em que a Inglaterra se firmou como essa potência capitalista e imperialista, além de se tornar uma referência cultural, vai ter um quadro aqui apenas parcial. Mas quem tiver interesse em conhecer mais sobre a pessoa da soberana, vai ter aqui um bom retrato. O Strachey fez um trabalho de pesquisa bastante acurado, utilizou vários testemunhos de primeira pessoa, a grande quantidade de citações de cartas, de relatos, de discursos de pessoas que conheceram a Vitória, mas principalmente tem aqui muitos trechos do diário da rainha, que ela escrevia desde os 14 anos de idade. Inclusive, é nesse diário, isso não está aqui no livro, eu vi em outro local,
que ela menciona as suas impressões sobre o nosso Dom Pedro II, que ela conheceu em 1871, durante uma viagem do imperador à Europa. Ela escreveu que ele era muito alto, largo e robusto, um homem bonito, mas muito grisalho, embora com apenas 44 anos. E avesso também a frequentar a sociedade, porque ele levantava muito cedo, às 5 e às 6 já estava na rua passeando. E para concluir, eu deixo as dicas de 3 filmes bem interessantes sobre a Rainha Vitória, mas cada um focando num momento específico da vida dela. O primeiro é A Jovem Rainha Vitória, de 2009, que é uma versão romantizada da juventude da rainha, na época que ela era controlada pela mãe e pelo conselheiro, até que ela conhece o seu primo Albert e os dois se apaixonam. O filme foi muito bem recebido pela crítica, concorreu a vários Oscars, inclusive venceu o de melhor figurino. E até o momento ele está disponível na Amazon Video. Então quem for assinante aí do Prime pode procurar lá e assistir, vale a pena. O segundo é Sua Majestade, Mrs. Brown, de 1998, com a Judi Dench interpretando a Vitória, que é sobre a amizade dela com o escocês, com o John Brown. Também um filme interessantíssimo que também concorreu ao Oscar. E por fim, Vitória e Abdul, Confidente da Rainha, de 2017, o mais recente, também com a Judi Dench, que é sobre a amizade dela com o indiano o Abdul Karim. Também foi vencedor de 2 Oscars aí, se eu não me engano, de figurino e maquiagem. Então são filmes bem interessantes que dão um panorama, embora não falem da vida toda dela, mas de momentos específicos e importantes da vida da rainha. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar sua curtida, seu comentário. Se ainda não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E eu vou deixar também na caixa de descrição os links para a compra desse livro na Amazon. Lembrando que comprando através desse link, qualquer produto, vocês estão ajudando uma instituição de assistência, que eu repasso a minha comissão. E também vou deixar a listagem dos outros canais que estão participando do Victober. Não deixem de continuar acompanhando os vídeos desse mês, tanto aqui no Livros e E-Books, quanto nos outros canais. Tem muita coisa legal e interessante, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.